De volta com mais um podcast da ARP. Hoje, com uma convidada muito especial, Gabriela Greco, falando com a gente um pouco sobre agosto, o mês da visibilidade lésbica. E na bancada estou junto com Rafaela Lopes, conselheira da ARP, e vamos hoje fazer um programa bem interessante. Tudo bom, Rafa? Tudo. E vocês? Graças a Deus. E você, Gabi, como que você tá? Tudo ótimo. Gabi, me fala um pouquinho quem é Gabriela Greco. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É difícil, né, responder essa pergunta. Mas, resumidamente, sou uma mulher cis, né, uma mulher que se identifica com o gênero biológico que nasceu, lésbica, autista também. Atuo na causa das mulheres, estou no Conselho da Mulher, já estive no Conselho da Diversidade Sexual por alguns anos, e ativista e militante desde a adolescência, né? Passei por diversas ONGs, trabalhei com crianças e adolescentes, então sou alguém que está sempre envolvida com o movimento social de alguma forma. E hoje a gente quer conversar sobre a questão mesmo da visibilidade lésbica e como é um tema muito importante para a nossa sociedade, pela própria discriminação que essa temática tem, né? Uhum. E eu acho que quanto mais a gente levar informação, as pessoas tiverem mais dados e vão começar a entender e respeitar mais todo esse segmento, né? Sim. Gabi, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Acho que é de extrema contribuição o tema que você está trazendo para a discussão da pauta do podcast. E você foi presidente, né, do Conselho da Diversidade Sexual. Isso. Aqui em Ribeirão Preto. Você consegue expor para a gente, explanar para a gente algumas políticas públicas que foram desenvolvidas pelo Conselho nesse período que você atuou? Uhum. Primeiro falando sobre a importância do tema, né, Carol, fazendo o gancho ao que você disse e já depois falando o que a Rafa perguntou, é muito importante mesmo o tema. Nós, como mulheres, somos invisibilizadas diariamente, né, na nossa sociedade no geral, e como mulheres lésbicas que enfrentam, né, a sociedade, confrontam essa sociedade em amar outra mulher, né, confronta o patriarcado. Como assim uma mulher ama outra mulher, não ama um homem, né? Como assim uma mulher é independente, não precisa de um homem, vamos dizer assim, né? Como a sociedade enxerga. É ainda mais difícil, né? É ainda mais invisibilizado. Então, é um tema muito importante a ser abordado e que não é abordado nem dentro da nossa comunidade LGBTQIAPN+, né? Como deveria. No Conselho, o Conselho é um conselho consultivo, não é deliberativo. Então, o que a gente pode é propor, dialogar com a sociedade civil e com o poder público, né? Tá à frente de diversos movimentos, procurar a Câmara, vereadores, procurar secretarias, buscar soluções, buscar também, cobrar também, né? Fiscalizações, cobrar também que programas sejam implementados. E nesse período todo, uma preocupação nossa, minha e nossa da gestão, né, das pessoas que passaram também como conselheiros, que pessoas entraram e saíram também, foi aproximar o conselho da sociedade, continuar o trabalho com o poder público, fazendo nossas reuniões, cobrando as nossas pautas, mas aproximar o conselho também da sociedade, mostrar, temos um conselho, vocês podem e devem procurar o conselho, tem um conselho que zela por nós, apesar de todas as dificuldades, de não ter uma verba, né, de não ter dinheiro para realizar nada, a gente está ali à frente para cobrar do poder público, dialogar com o poder público, trabalhar com o poder público e também ouvir a sociedade, né? Nós somos também, eu entrei pela sociedade civil, somos também dentro do Conselho Sociedade Civil Poder Público. Sim. Né? Então, a gente fizemos diversos eventos com dinheiro próprio mesmo, ou de doações. É algo que o Conselho normalmente não faz, mas a gente fez esses eventos em parceria com universidades, em parceria com o máximo de secretarias que a gente conseguiu,
né? Eventos sobre saúde, chamamos também empresas que ajudaram com o empreendedorismo. Então, já que a gente não tem um espaço, uma casa de acolhimento, um centro LGBTQIAPN+, utilizamos do espaço do conselho para continuar o trabalho que já estava sendo feito, para também fazer esse tipo de trabalho, se aproximar da nossa sociedade e oferecer esse tipo de serviço através das universidades, das secretarias e de todo mundo que estivesse disposto. E também de mostrar a nossa população e a nossa pauta nas praças também, nas universidades, na Câmara Municipal. Então, foi uma preocupação muito grande fazer isso no Conselho também. Sim. Gabi, você acha que teve um retrocesso nas políticas públicas de Ribeirão Preto, bem como em toda essa temática LGBTQIA+? Porque eu digo o seguinte, como você sabe, eu fui presidente do Conselho Municipal da Diversidade Sexual por 2 gestões seguidas. Uhum. E nesse período, a gente já tinha uma sede na Rua Rio Branco, tinha uma sede do Conselho, que o Poder Público nos deu. A gente tinha verbas públicas que vinham vinculadas à saúde para fazer os eventos. Outra coisa que eu não vejo mais, o Conselho da Diversidade participar da Feira do Livro. Sim. A gente sempre era convidado e tinha um stand no qual a gente divulgava, distribuía material, bem como dava alguns workshops sobre saúde pública, a questão de doenças sexualmente transmissíveis e toda uma interação do Conselho com a sociedade. Hoje não tem mais isso, né? Sim. Sede, a gente está sem sede de conselho, por exemplo. Não tem uma casa de conselhos agora, nesse momento. Foi muito difícil continuar na casa dos conselhos como ela estava. Estruturalmente era uma casa alugada, né? Não tinha, para vocês terem ideia, não tinha nem água potável para a gente beber, né? Nem as funcionárias que lá estavam, tinham diversos conselhos ali. A estrutura era extremamente precária. Agora tiveram que entregar a casa porque foi vendida e não alugaram uma nova casa, nem conseguiram uma sede própria. Uma casa do aparelho público mesmo ali que tivesse desocupada para ser uma sede da Casa de Conselhos, que são diversos conselhos. Isso, por exemplo, foi uma dificuldade muito grande. Os eventos, partiu da gente fazer esses eventos, por exemplo, do conselho com as secretarias. Mas, realmente, se não parte da gente, não teve uma vontade, no geral, do poder público disso. A gente tem uma vontade de alguns funcionários pontuais, que são muito parceiros, de algumas secretarias pontualmente. Mas verba, por exemplo, a gente não tem. Quando a gente precisa de alguma coisa, também não tem. Né? Até material agora para a conferência que a gente realizou com muita dificuldade, a Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que fazia 10 anos que não era realizada a nível nacional, estadual e municipal, que a última foi você que realizou, inclusive. Com verba pública também. Pela saúde, né, como você pela falou. Saúde. E parabéns pela conferência também. Eu li todo o documento, ficou incrível o documento, parabéns. Obrigada. E parabéns pela conferência que você conseguiu fazer, né? Porque foi na raça também, né? Foi muito difícil. A gente teve que conseguir tudo, assim. Conseguimos a USP, né? De uma forma gratuita, com a USP, mas para isso a gente teve ajuda de vereadores, né? Quais são os vereadores que ajudaram? A Duda ajudou muito. A Duda Hidalgo foi quem fez essa ponte da USP por ter sido uma estudante lá da USP. E tivemos conselheiras que eram, e conselheiros que eram estudantes da USP, fizeram essa ponte. E eu também fiz esse diálogo com o professor da USP do Direito, né? Conseguimos alimentação com as SEMAS, mas também foi muito difícil. Né? Os materiais também que a gente conseguiu para fornecer lá pastas, coisas básicas mesmo. Foi muito difícil conseguir, mas a gente acabou conseguindo. Mas foi isso, sim, basicamente. Né? O básico do básico mesmo para realizar a conferência. Eu vejo, sim, como um pouco de um retrocesso, sim. Não tem uma preocupação, né, com esse diálogo, com essa pauta. Feira do Livro também a gente não participa, o diálogo, assim,
é um pouco difícil mesmo. A gente vê que ONGs conseguem dialogar e participar. Não, as ONGs têm que participar, mas o conselho ele tem que estar junto sempre. O conselho é do município. Aqui tem ONGs bem fortes, né, aqui Sim. em Ribeirão Preto. Mas eu vejo que no transcorrer dos anos, eu acho que é cíclico, nós tivemos uma abertura muito grande para essa temática. E agora fechou essa abertura. Então, hoje nós temos... Parece que existe mais obstáculos do que aberturas, né? Sim. E são sempre... E parece... A impressão é que são pontuais, né? Essas aberturas também. Né? Não é generalizada, assim. São pontuais também. Algumas pessoas ou alguns movimentos também. Né? Então, o conselho, ele faz parte do município. Ele tinha que estar em todos os lugares. Com certeza absoluta. É a sociedade civil falando também, né? Sim. E não foi por falta de agendar reuniões, que a gente agendou muitas reuniões, não foi por falta de diálogo. A gente está tentando passar a lei na Câmara, de alteração da lei da Câmara, que foi toda reajustada há 2 anos, né, do Conselho, que precisa de um reajuste, inclusive para o Conselho ter verba. E a gente não consegue que essa lei seja enviada para a Câmara há 2 anos. Né? E as pessoas acham que o Conselho não está se movimentando, e está se movimentando muito, mas realmente a dificuldade é muito grande. Em se tratando de, digamos assim, né, quando se trata de comunidade, essa parte da comunidade, ela é uma minoria, a gente sempre tem esses problemas legislativos de aprovação. E, Gabi, me fala uma coisa, essa violência de gênero aqui em Ribeirão Preto, a gente sabe que só amplia as notícias, né, Carol? Você sempre está na televisão, falando do aumento de violência contra a mulher. Infelizmente. Com relação à violência de gênero, qual o impacto que você vê na comunidade LGBTI? Muito grande, né, na comunidade LGBTI, e não temos dados com relação a isso. Só um parênteses, Gabi, explique para o nosso público o que significa a sigla LGBTI, só para a gente contextualizar. Tá, LGBTI é das mulheres do nosso movimento, né, que são as lésbicas, bissexuais, trans, travestis e intersexo, né? Então, é muito grande mesmo essa violência. Falando especificamente de lésbicas, que é a minha temática, o que eu mais falo, porque é a minha vivência, né? Além da gente não ter os dados sobre isso, né, o que a gente tem de dados é que subiu a violência contra mulheres lésbicas, especificamente, mais de 230% em 4 anos. Nossa. Mas isso faz tempo já também. Se não me engano, é de 2017, essa Até pesquisa. Os dados estão desatualizados, né? Fora Nós que não se temos, subnotifica, né? Que é o problema da subnotificação, do que não chega para a gente atualizar. Exatamente. E quando a gente fala de mulheres lésbicas, elas têm um medo muito grande de aparecer e de falar. A violência contra mulheres trans e travestis, ela é muito grande também. Ela é, assim, exponencial também, né? E é o tempo todo. Mas a sociedade ainda sabe que essa violência acontece de alguma forma, né? Contra as mulheres lésbicas não é falado, né? E os dados, quando a gente pega o pouco que a gente tem de dados, por exemplo, é completamente diferente. Uma morte de uma mulher lésbica é completamente diferente do feminicídio, onde o feminicídio são pessoas da própria família que atentam contra a vida dessa pessoa, né? Normalmente esposos ou até pai, irmão. E no caso de mulheres lésbicas, são pessoas, em mais de 80%, são pessoas desconhecidas, que perseguem aquela pessoa, não aceitam que ela é uma mulher lésbica e matam ou agridem aquela e agridem aquela pessoa. E não é por um acaso que o L vem primeiro, né? Porque existe uma... duplamente agredido, duplamente perseguido, porque a gente não fala só da questão por ser da diversidade, mas também a questão do machismo, né? E o grande problema que eu sempre vejo é aqueles homens que entendem que isso é uma patologia e tem cura. E a cura vem por uma violência extrema, que é o estupro, né? Sim, então, a gente... também. É uma situação muito séria pela invisibilidade,
pela grande potencializado a violência, porque ela tem vários frentes e vários segmentos que a perseguem. Então é uma situação muito complexa. Por mais que a gente veja que o beijo gay veio há algum tempo na novela, a gente viu que o beijo lésbico veio muito tempo depois. Na realidade, não, veio antes. Na novela? É. Como que foi? Antes. Foi na novela Amor e Revolução, se não me engano, em 2010, no SBT. E o primeiro beijo mesmo LGBT, vamos dizer assim, foi esse beijo. Foi lésbico, e para você ver a invisibilidade, ninguém sabia. Não, E é relativamente recente, né? E foi... Tanto é que agora elas estão fazendo uma série, que é a Luciana Vendramini e eu esqueci o nome da outra atriz agora. Elas estão fazendo uma série devido à repercussão e representatividade que elas tiveram. Elas voltaram agora, muitos anos depois, e fizeram uma série só das duas personagens. O que eu tinha ficado sabendo das novelas da Globo, né? Mas ninguém Mas essa do SBT sabe. Eu não sabia. Ninguém realmente sabe. Que todo legal. mundo acha Então que foi antes, né? Foi Mas antes. a gente vê uma sensibilidade dessa letra, desse segmento, né? Mas o que você disse, desculpa te cortar, Carol, tem fundamento, porque a repercussão do beijo gay, vamos dizer, é muito maior do que do beijo lésbico, né? E a repercussão negativa do beijo lésbico, ela é diferente, né? As violências também são diferentes. Por exemplo, quando a gente tem um casal, adentrando rapidamente nessa esfera, quando a gente tem um casal gay, por exemplo, esse casal, ele beijou antes ou teve carícias antes. O casal lésbico, ele sempre foi morto nas novelas e não tinha carícia, não chegava a ter o beijo como teve o casal gay, mesmo que com dificuldade, né? Não que foi fácil para o casal gay, de forma alguma. Mas o casal lésbico, ele demorou ainda mais para percorrer esse caminho, né? E sempre dava um jeito ou de tirar as personagens da novela ou alguma coisa assim. Será, Gabi, que isso tem a ver com a construção do patriarcado, colocando a mulher sempre, sempre em segundo plano, inclusive nos seus desejos de liberdade sexuais, e até na comunidade, Sim. Os homens ainda se sobressaem. Sim. Eu falo que a base de todos os nossos problemas é o patriarcado. Até o próprio capitalismo. Também acho. O problema do capitalismo é o patriarcado mesmo, porque o patriarcado é que oprime, né? Que traz o homem como o topo de tudo. É que a mulher é o objeto, né? Sim, ela vem como pertencendo ao homem, né? Sim, exatamente. E uma mulher amar outra mulher é totalmente né? disruptivo. É uma afronta. Criminaliza essa mulher ou deixa essa mulher na invisibilidade ou na questão mesmo de ser uma conotação errada, né? Sim. E a gente nada mais é do que cada um amar do seu jeito, da sua forma, o respeito, né, ao próximo. Não, com certeza. E a nós mesmos, né? Entra até um pouco nessa questão de violência dos incels. Eu não sei se vocês têm acompanhado na mídia, que são os homens que, por uma pureza e um puritanismo religioso, eles acabam agredindo mulheres. Eu imagino os incels contra a comunidade lésbica. Como que deve ser essa violência, o tanto que deve ser pesada. Sim. E a gente pode falar também da violência sexual também. Às vezes não no próprio abuso sexual, mas diariamente. Só o fato de duas mulheres estarem juntas, o quanto o homem acha que está a serviço dele, duas mulheres juntas. Né? Eu, como esposa, por exemplo, é extremamente difícil. A gente não pode nem deixar entender em certos lugares que somos um casal, porque é muito perigoso. Nós já passamos por muitas situações difíceis. Eles em todos os lugares que vocês imaginarem. É um fetiche deles, não é simplesmente, não é um respeito. Eles não entendem como isso é um direito de vocês, né? Sim, exatamente. É muito perigoso a gente não discutir esse assunto. Eu acho que é muito perigoso a gente não levar informações à sociedade e que seja um assunto não discutido. E quando a gente fala que o L
está na frente da sigla, por ser mais sensível, mais vulnerável, nós não estamos tirando a validação das outras letras. Cada um tem a sua política social necessária, as suas demandas, as suas reivindicações, né? Mas eu acredito que quando toda a sigla for respeitada, aí nós vamos estar num mundo bem melhor, né? Com certeza. Gabi, me conta uma coisa. O que você acredita que podemos fazer para melhorar essa situação? Mas a gente fala, eu sei que tem um macro, mas um micro em Ribeirão Preto. O que a gente pode fazer para contribuir para que esse tipo de violência não exista, que esse tipo de invisibilidade não exista, que esse tipo de falta de respeito pare de existir? Carol, vai demorar um pouquinho, né, pra gente ter uma mudança de fato, mas a gente tem que ir galgando cada passo, né? Com certeza. Eu acredito muito na educação. A gente tem que trabalhar essa educação em todos os níveis possíveis. Tanto na própria educação, né, dentro das escolas, trabalhar esses profissionais, trabalhar as famílias que estão ali inseridas nas escolas, até porque temos famílias homotransafetivas hoje muito e que sofrem muita violência. Na educação, na saúde também, com os profissionais da saúde, né? Um atendimento humanizado, respeitoso também. Então, é um trabalho que tem que ser feito ali na base. Todas as secretarias envolvidas, tem que partir do poder público isso. A gente tem que também fazer a nossa parte, quanto comunidade a gente faz todos os dias, cobrar e estar à frente, mas o poder público tem que fazer a sua parte também e fazer essa reeducação, essa educação, né? Eu acredito que educando e mudando certos paradigmas, preconceitos, a gente começa a melhorar muita coisa. Com certeza, a educação é a base, né? É a base. E tanto que é importante isso partir de todos os lados. Sim. Como a Gabi falou, não é só na escola. Porque se a gente se tivermos políticas públicas, tivermos dados, tivermos verba, vamos dizer assim, né, para fazer alguma coisa, não adianta se a gente tiver o preconceito, se a gente não mudar a base do que realmente está acontecendo ali, né? Se a gente não mudar a forma como a sociedade nos enxerga e se enxerga, não vai adiantar, né? Então, em resumo, educação e interesse público. A gente sempre roda em vários problemas e cai no mesmo ponto, né? Como toda política pública, ela é cíclica, né? Se você rompe ali o ciclo, se uma falha, já rompe o ciclo e aí não dá certo. Bom, eu gostaria muito de agradecer, Gabi, você estar aqui com a gente. Eu e a Rafa ficamos super felizes de você ter aceito o nosso convite. Eu acho que é uma temática muito importante. Eu já te convido para participar com a gente em outras oportunidades para falar de toda essa demanda que a gente tem que pôr uma luz em cima, porque quanto mais a gente conversar, levar conhecimento, informação para a sociedade, eu acho que é a nossa forma de contribuir, né? Agradeço muito, obrigada. Eu agradeço Rafa. Também, agradeço a Carol, né? Sempre novo, minha parceira juntas. aqui no podcast da ARP. Agradeço você, Gabi, que você continue na sua luta, no seu ativismo. Sinta-se encorajada cada vez mais para prosseguir e que venha muita ajuda do poder público, da sociedade, que o Conselho consiga ser cada vez mais ativo. Boa sorte. Que assim seja, obrigada. Eu agradeço esse convite e essas portas abertas, né? E estou sempre por aqui. Podem me chamar sempre que quiserem. Muito obrigada. Obrigada.